Aliás, falando dos gregos, professor, acha que a gente melhorou muito daquela época para cá? Ou a gente é Depende, né? otimista ou pessimista em relação a isso? Depende. Por exemplo, a gente tem condições hoje, né, de não imaginar que um trabalho escravizado ele seja natural, como Aristóteles achava. Ah, é? A Era uma gente coisa... não acha que a riqueza da sociedade ateniense do século V antes de Cristo, que ela era consequência da inteligência de pessoas exclusivamente, em vez de ser resultante de um trabalho escravizado. 2/3 da população ateniense no século V eram escravizados. Né? Portanto, se havia gente trabalhando bastante e outros que donos deles não precisavam trabalhar, a filosofia podia vir à tona com facilidade. Exato, tinha muito Né? tempo para... Então, nesse campo, por exemplo, que era um cidadão grego, né, no ano 400, tinha que ser homem masculino, mais de 35 anos de idade e grego. Não podia ser mulher, não podia ser escravizado, Ou seja, não podia já ser reduziu estrangeiro. a uma parcela... Então, esse polo. Algumas coisas na vida elas tiveram uma melhora significativa desde os gregos, outras não. Nós temos hoje menos violência do que a gente tinha durante 2000 anos. A gente tem hoje mais recusa à violência e mais notícias sobre a violência. Ah, tá. Nós temos mais recusa. Quando você diz assim, São Paulo é insuportável, claro, a cidade que moro, por conta de que ela é violenta, ela é bruta, nós nunca tivemos tantas agregações de tantas pessoas no mesmo território. Comparativamente a outros momentos da história, nós temos um nível menor de violência nos tempos atuais. A gente tem mais a rejeição a ela, uma legislação que busca impedi-la no limite máximo e também, é claro, a notícia sobre ela. Outro dia eu li uma frase que dizia o seguinte: o açúcar é mais perigoso que a pólvora, porque morrem mais pessoas em decorrência da diabetes no mundo do que de violência por arma de fogo. Mas a gente se forma. Você quer um exemplo concreto? Você pega aqueles 5 quilômetros da Orla de Santos, da cidade de Santos. Sei. Há 20 anos, as pessoas passeavam com os seus cães, porque ali é um lugar maravilhoso para você demais. poder caminhar, e elas não coletavam os dejetos caninos. Pouco a pouco, aquela comunidade foi se formando. Não bastou dizer, não deixe o dejeto do teu cão no caminho. Foi necessário também colocar lixeiras. Foi necessário que o poder público colocasse saquinhos plásticos. Foi necessário que uma outra pessoa que visse alguém deixar o cão, deixar o dejeto sem recolhê-lo, dissesse, poxa, esse aqui é o nosso jardim. O público não significa que não é de ninguém, significa que é de todo mundo. Então, esse tipo de movimento, eu acho que ele demonstra que é possível fazê-lo. Né? Isto é, nós podemos sim melhorar. Se der tempo, né? Mas sabe se a uma coisa... inteligência artificial não nos liquidar antes... Ou uma bomba nuclear, né? Uma coisa que mudou no bairro, na cidade, eu estava conversando com os meus amigos sobre a nossa adolescência, né? Todo mundo ali da Zona Oeste, Perdizes, Pompeia, em São Paulo, né? A gente falando disso. E que hoje eu circulo pelo bairro, eu moro por ali ainda, a gente não vê mais, por causa da violência, adolescente andando sozinho na rua. Né? Antes, na minha época, quando eu tinha 13, 14 anos, morava ali perto do centro de Genópolis, Santa Cecília, tinha aquele negócio do... vou até ali jogar bola no prédio do meu amigo. E aí você passava na padaria, não tem mais pessoas então de brincava menos na de... rua. Não chega, eu não brinquei na rua. Eu brinquei na rua. A gente brincava na calçada. Em São Bernardo a gente brincava, mas lá não dava. Aqui mas, não, eu sempre fui de São Paulo, e isso não existe mais. Você não vê mais uma adolescentes na de... rua. A gente ficava entre o prédio de um, o prédio de outro. Aí tinha os caras daquele prédio que era uma galera que você tinha uma rivalidade, não gostava. Isso não existe mais. Os condomínios foram ficando maiores, a área de lazer ficou todo dentro dos prédios, assim. E por causa da violência, dificilmente a gente vê nesses bairros os adolescentes circulando sozinhos na rua, assim. Então, você olha na calçada, só tem gente mais velha mesmo, assim, que já tá indo trabalhar ou tá indo fazer alguma coisa. A gente perdeu, por causa da violência nos grandes centros, nesses bairros mais centrais, assim, essa possibilidade de você conhecer a galera do prédio vizinho, sabe? Que era uma coisa muito de bairro, assim, Essa sabe? é uma mudança. Essa é uma mudança. A selva ficou menos inóspita do que a cidade. Aí o pessoal se reúne na praia, né? Quando Porque tem praia, quando vai pra praia, que é um lugar menor, aí tu vê a garotada mais reunida na rua ou na... Eu sei que parte desses jovens, quando eu os tinha comigo como amizade, cuidado, paternidade,
eles andavam em cardume. Era o caso, Eles andavam em cardume. Então, esse cardume passava para cá, passava para lá. Agora você não tem mais, né, esse movimento. Agora, eu acho que uma parcela, né, desse grupo das novas gerações, ela, como a gente diz sempre, ela é mais um patrimônio para nós, em termos de capacidade, de conhecimento, né, e que tem muito a ensinar, né, como a gente também tem. Portanto, é um movimento de reciprocidade. Aí é uma permuta. Eu fico encantado com algo que no mundo do trabalho incomoda os adultos, porque, de maneira geral, o jovem que entra agora no mercado de trabalho, ele diz assim, eu quero fazer só o que eu gosto. Ou ele diz assim, eu quero ter propósito no que eu faço. Isso incomoda muito, porque parte da geração adulta não deixou de se preocupar com isso, mas deixou de lutar por isso. E por isso, quando um menino de 20 anos diz assim, eu quero ter propósito no que eu faço, ou diz bobagem, você tem que ralar na vida antes, você tem que botar o pezinho na chão, como dizia a dona Armênia, né? Não tem jeito. Você está sonhando. Mas, no fundo, dói dentro da geração adulta imaginar que ela desistiu desse sonho. Isto é, do trabalho com propósito, com sentido, né? E eu acho que uma parte dessa ilusão, a quimera, como diriam os gregos, né, que o mundo digital pode trazer, e também pode trazer o contrário, que é um despertar. Né? Pode trazer a possibilidade de dizer, eu não tinha pensado nisso, mas existe um outro caminho. Mas, Cortella, isso levanta uma questão do só fazer o que eu gosto ou não estar preparado pro que não é do meu agrado, né? Que é o que a gente, tanto na comida, a gente tem um iFood que você escolhe exatamente o que você quer comer, escolhe o seu filme na hora que você quer. Então, assim, a gente está muito mal acostumado. E aí, quando você vai pro trabalho, o trabalho é aquilo. Mesmo que você está no trabalho dos seus sonhos, ele é trabalho. Mas eu acho que o propósito é o contrário de fazer tudo o que eu quero. Então, essa diferenciação tem que ser feita, porque o propósito não é vou atrás do meu sonho e não faço nada para ele acontecer, que ele vai acontecer. Não Muito vai, né? contrário, É entender que seguir o seu propósito é fazer uma série de ações que não são agradáveis para você chegar nele. A gente tá falando de curso, é isso. Tem que se preparar, né? Não é mágica, né? Não é fórmula mágica. Porque não é uma receita de bolo. Se aparece a chance do teu trabalho, do sonho, que tá dentro do seu propósito, você não tá preparado, o que você faz? Exato. Por isso que quando alguém diz assim, olha, eu tô rezando pro Brasil dar certo, eu digo assim, e que mais? Além de rezar. Ou diz assim, eu tô rezando para não ter mais esse tipo de guerra, e que mais? Eu pergunto. Porque é claro que a oração, a reverência, o reconhecimento, ele é importante no nosso modo de ser. Mas ele não é suficiente. Por As isso, ações. esse o que mais né, é o passo que tem de ter também. É claro que fazer o que se gosta exige fazer o que não se gosta para obtê-lo. Né? Eu quero viver mais, viver bem, conviver com netos e netas. Para isso eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, que é a musculação que eu faço para isso. Tem que fazer, né? Eu tenho que fazer 3 vezes por semana, tenho que fazer dieta. Né? Eu não gosto, mas o meu objetivo vai além disso. Por isso eu passarei por aí. Para chegar até o pessoal lá em Belém, Manaus, tem que pegar avião, ficar em hotel.